Olá vocês, aqui estamos nós, mais uma vez, dando continuidade às nossas conversas sobre física, para o curso de Ciências Biológicas, licenciatura em Ciências Biológicas. Dando continuidade às nossas conversas sobre fluidos, hoje nós vamos tratar, ou agora nós vamos tratar, de uma situação que é muito comum, que é o processo de escoamento de um fluido. Um fluido, vamos imaginar sempre água, que é a forma mais fácil, ou sangue vai fluir pelas nossas veias capilares, veias mais com calibre maior, com calibre menor, artérias, ou uma tubulação de água, hidráulica de uma casa, de um edifício, a água está fluindo por um conjunto de tubos, por uma tubulação, por um sistema, e esses tubos têm calibres diferentes, diâmetros diferentes, espessuras diferentes, e a água flui por isso aí, por estes caminhos. Isso, descrever esse processo requer algumas observações, algum cuidado e a formulação de uma lei sobre o escoamento. Nós vamos aqui, de forma singela, tratar, então, dos fluidos em movimento. Em movimento. Como nós já estabelecemos, o nosso paradigma, nesse momento de estudo de fluidos, são os líquidos. Líquidos. Então, nós vamos tratar de líquidos, água, álcool, sangue, que pode ser uma mistura, pode ser uma substância composta, ou seja lá o que for, mas fundamentalmente líquidos. Com as seguintes características: os líquidos, eles são homogêneos, e incompressíveis. O que isso quer dizer? Que a densidade desse líquido nós vamos considerar constante, não muda, a densidade da água não muda, o que não é bem verdade, se ela sofre uma pressão ou se sofre um resfriamento, a densidade muda. A densidade do gelo é menor do que a densidade da água líquida. Entretanto, nós vamos considerar no nosso estudo, nos nossos estudos nesse momento, essas duas condições: líquido, homogêneo e incompressível. Ok? E o que é que nós queremos estudar? É o que nós chamamos da equação da continuidade. Equação de continuidade, ou de continuidade. A situação pode ser descrita de maneira tranquila da seguinte forma: imaginemos uma tubulação assim desenhada, onde nós temos um fluido dentro desta tubulação. Então aqui está o fluido, ok? Que nós vamos imaginar delimitados aqui dentro dessa região aqui achurada. Aqui está o fluido. Se nada for feito, ele ficará aí a eternidade. Mas vamos imaginar que nós aplicamos, como uma seringa de injeção, um êmbolo, nós aplicamos uma força aqui, que eu vou chamar aqui a região 1, e uma outra força aqui, que eu vou chamar a região 2. O que ocorrerá?
Entre outras coisas, o que pode ocorrer é esta massa de fluido, essa massa de água, de líquido, deslocar-se ao longo da tubulação, a depender das relações entre essas forças aplicadas. Tá? Então, vai... A região 1 se caracteriza, tá, pelo seguinte. Então, vamos imaginar, vamos imaginar que o fluido está fluindo nesta direção e, transcorrido um certo intervalo de tempo, a configuração, o nosso desenho passa a ter a seguinte forma. De tal maneira que a água que aqui estava, ou o fluido, ou líquido que aqui estava, ele se deslocou para cá e, evidentemente, o que estava aqui se deslocou para cá. De tal maneira que o líquido continua aqui dentro. Entretanto, pelo nosso esquema, observe o seguinte, que na região 1, de área de seção transversal A1, o fluido percorreu uma distância ΔX1. Na região 2, de área de seção transversal A2, o fluido percorreu essa distância que eu vou chamar de ΔX2. Então, A2, ΔX2. Então, o líquido que estava aqui foi empurrado e o líquido que estava aqui também foi empurrado de tal maneira que cada parcela percorreu aqui um caminho ΔX1 e aqui um caminho ΔX2. Bom, a equação da continuidade é estabelecida a partir da seguinte observação. É que como o fluido é incompressível, a quantidade que existiria aqui, ou aqui, passou a existir aqui. Mas o que é essa quantidade? É a densidade do fluido vezes o seu volume, a massa que existia aqui. Então, a massa na região 1, nós temos a massa na região, massa de fluido, melhor dizendo, a massa de líquido. Líquido na região região, que eu vou chamar de ΔM1, é a densidade do fluido. Nós estamos usando a letra D. A densidade do fluido da região 1 vezes o volume do fluido na região 1. Agora, o volume do fluido na região 1, observe claramente, é a área de seção transversal vezes esse comprimento. Portanto, é A1 ΔX1. Essa mesma situação se repete na região da tubulação. Na região 2. O que é que temos na região 2? A massa de fluido na região 2 é igual à densidade do fluido, do líquido na região 2, vezes o seu volume. O seu volume é a área de seção transversal na região 2, que é diferente, nesse nosso desenho é maior, vezes o caminho percorrido, ou a distância percorrida, ou a altura deste cilindro, desse objeto, que é ΔX2. Bom, é fácil de compreender um princípio, é que a quantidade de água que existia aqui, ela foi
transferida para cá. Não é a água que estava aqui não veio para cá, ele simplesmente empurrou o conjunto. Algum dia ela chegará aqui, mas ele empurrou este conjunto de água que veio para cá. Portanto, pela conservação da massa, a quantidade de massa que existe na região 1 é igual à quantidade de massa que foi movida na região 2. E estas quantidades, de acordo com as expressões anteriores, serão D1 A1 delta x1. Isto será igual a D2 A2 delta x2. Esta é, digamos assim, a forma geral do que nós chamamos de maneira simples da equação da continuidade. A quantidade de massa que existe numa região, neste processo, ao longo deste tubo, é igual a que existe na outra. E aqui está a relação entre densidade, área de seção transversal e deslocamento da quantidade de água, da quantidade de fluido, da quantidade de líquido. Bom, a nossa hipótese é que, então, por hipótese, D1 é igual a D2. Portanto, A1 delta x1 igual a A2 delta x2. Ok? Agora observemos com um olhar mais atento o fenômeno que estamos tratando. O líquido, ao ser empurrado aqui, ele adquire uma velocidade. E ao ser empurrado aqui, adquire uma velocidade também. Observe o seguinte, que este fenômeno ocorre num intervalo de tempo, ΔT. Então, se nós dividirmos A1 mais A1 delta x1 sobre ΔT, isto será igual a A2 delta x2 sobre ΔT. Agora, o que é isto aqui? Isto aqui é essa distância percorrida no tempo gasto em percorrer. Portanto, é a velocidade do fluido na região 1. E este outro termo aqui é esta distância percorrida no tempo, que é o mesmo para o fenômeno como um todo. O tempo não é diferente num ponto ou no outro. Então, essa razão da distância percorrida pelo tempo gasto em percorrer é a velocidade do fluido na região 2. E esta equação, que nós concluímos aqui agora, observe, relaciona área e velocidade. Observe o seguinte, que a razão entre as velocidades, V1 sobre V2, é igual a A2 sobre A1. Isso quer dizer o seguinte, a velocidade é inversamente proporcional à área. Quanto menor a área da seção transversal, maior a velocidade. É óbvio, né? Para percorrer essa distância, ele teve que fazer uma velocidade maior. Isso descreve, então com isso aqui nós estaremos descrevendo o funcionamento, por exemplo, de uma seringa. Uma seringa, todo mundo sabe o que é, você tem um êmbolo, quando você aperta lentamente, o fluido lá na agulha ele sai com uma velocidade grande, exatamente, porque você tem o processo inverso, uma área grande e uma área pequena. Então aqui a velocidade é maior do que aqui. Com isso você injeta o remédio,
na veia do paciente, numa velocidade mais apropriada para introduzi-lo na circulação sanguínea da pessoa ou em outro processo que você queira fazer. Então, chamo a atenção para vocês, chamo a atenção de vocês com relação a isso que nós acabamos de ver. Tá? E façam os exercícios propostos no texto e nos exames que nós faremos em seguida.